Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e durante essa semana nós estamos meditando na primeira carta de Pedro. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 4 e nós já vimos o quanto essa carta nos encoraja a vivermos em santidade, em retidão, em esperança, mesmo em meio aos sofrimentos. E é interessante que exatamente nesse capítulo de hoje nós veremos que os sofrimentos vêm sim, as provações vêm sim sobre a vida do cristão, e essas provações são necessárias e nós precisamos o quê? Nos manter firmes, perseverantes no Senhor. Então esse capítulo 4, ele começa, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu quero ler dos versículos 1 ao 5. Ele começa falando sobre nós termos o mesmo pensamento que Cristo teve em relação aos sofrimentos. Olha que interessante isso daqui, amados. Então, versículo 1 ao 5 está escrito assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Amados, ou seja, olha que interessante essa passagem aqui. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se com o mesmo pensamento. Ou seja, nós sofreremos sim enquanto estivermos nessa terra aqui. Não seremos isentos de sofrimento, de perseguição, de provação. Mas olha o que a palavra fala. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amados, é em meio aos sofrimentos que nós aprendemos a viver em santidade. É em meio às provações que nós somos ensinados pelo Espírito Santo a levar uma vida que glorifica a Deus. Por quê? Porque é em meio aos sofrimentos que nós podemos nos tornar conscientes da nossa completa dependência de Cristo Jesus. É quando enfrentamos as provações é que nós percebemos o quanto somos fracos em nós mesmos e o quanto somos fortes somente em Cristo. O quanto é Cristo que nos fortalece, o quanto nós somos dependentes da vida de Cristo que foi depositada em nós. É necessário, amados, nós enfrentarmos os sofrimentos, porque são em meio a eles que nós somos ensinados pelo Espírito a nos mantermos firmes no Senhor, entendendo que a nossa força e que a nossa capacidade vem do Senhor. E olha que interessante, aqui diz que é exatamente porque nós vivemos de uma forma santa, justa, reta, porque nós não nos lançamos na mesma torrente de imoralidade que o mundo está lançado, é que eles nos insultam. É que os descrentes nos insultam. Por quê? Porque eles não entendem essa vida que nós levamos. Eles não compreendem. Mas eles serão julgados. Assim como nós somos julgados. E é isso que fala a continuidade do texto aqui. Nós já vamos ler no final desse capítulo, falando que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, amados, nós devemos o que? Nos render ao Senhor. Nos render, e é isso que o apóstolo Pedro continua falando, e ele diz aqui no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos, vivam em alerta, permaneçam em oração, dediquem-se à oração.
Aí ele vai dizer, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, ele nos encoraja a vivermos de fato a vida cristã, em oração, em rendição a Deus, porque o fim de todas as coisas está próximo. Nós não podemos viver como se nós pertencêssemos a esse mundo aqui, porque nós não pertencemos a esse mundo aqui. E aí, na continuidade do texto, e esses versículos eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler dos versículos, é um texto um pouco longo, mas eu quero ler dos versículos 12 até o 19. Está escrito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, esse texto aqui eu acho extraordinário, porque aqui nos ensina que nós vamos passar por sofrimento sim, e existe um fogo que vem da parte de Deus para nos provar, um fogo para refinar o ouro. Amados, nós precisamos ser moldados, refinados pelo Senhor. E aqui o apóstolo Pedro já nos encoraja dizendo, olha, está surgindo um fogo, não se surpreendam. Não pensem que isso é algo estranho. Muitas vezes a gente pensa que esse sofrimento, essa dificuldade, essa situação que eu estou enfrentando é do inferno. Não, é o fogo de Deus vindo para nos moldar, para nos refinar, para provar a nossa fé que precisa ser provada. Amados, é fácil crermos, declararmos a nossa fé quando tudo vai bem. Mas a caminhada cristã é uma caminhada que é pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E enquanto estamos aqui nesse mundo, o mundo jaz no maligno. O mundo tenta a todo momento, porque a palavra fala lá em Efésios que existe um príncipe do poder do ar, nós sabemos, Satanás, que comanda com seus demônios toda a estrutura mental desse mundo aqui, toda a forma de viver, de pensar desse mundo aqui. E nós somos enredados o tempo todo para quê? Para vivermos como o mundo vive. Então nós precisamos ser provados, moldados, refinados pelo fogo do Espírito Santo. E quando isso acontece, a palavra diz para nós não acharmos isso estranho. Não é estranho. Vem da parte de Deus para nos provar mesmo. E aí vai falar, se vocês sofrem como cristãos, se alegrem, sejam felizes. Agora, se vocês estão sofrendo porque estão vivendo como o mundo vive, como assassino, como ladrão, como mentiroso, como aquele que se intromete na vida alheia, aí se preocupe. Agora, se você está sofrendo como um cristão, se você tem dedicado a sua vida a Deus, tem vivido de fato como um filho de Deus, se alegre. Se alegre porque a prova vem, o fogo vem, mas é para tornar a nossa fé aperfeiçoada, para que no final nós sejamos o quê? Aprovados. Quando a palavra fala que chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, amados, é interessante nós pensarmos na parte escatológica aqui. Quando nós lemos em Apocalipse,
a primeira parte de Apocalipse, os capítulos 1, 2 e 3, está falando sobre o quê? Sobre as cartas, ali no capítulo 2 e 3 principalmente, sobre as cartas de Deus, as cartas de Jesus Cristo para as igrejas. São 7 cartas e em 5 delas existem repreensões e juízo. Caso não haja arrependimento a respeito daquilo que Jesus está falando, existe um juízo que vem do Senhor sobre aquelas igrejas, sobre os líderes. Portanto, o julgamento começa na casa de Deus. E é interessante porque lá nós lemos, primeira parte de Apocalipse, as cartas para as igrejas, um chamado do Senhor Jesus para o arrependimento. E se não houver arrependimento, existe um juízo, sim. Isso você pode ler lá depois em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Só depois disso, quando inicia o capítulo 4, a visão que Deus deu, que Jesus Cristo deu a João, aí João escreve assim, depois destas coisas. Ou seja, não foi em vão que Apocalipse foi escrito naquela disposição ali, não. O julgamento começando com as igrejas, para depois vir o julgamento com o mundo, com as nações. Amados, o fogo já está sobre nós. Nós temos vivido um tempo muito próximo da volta de Jesus. E como igreja, sim, nós estamos sendo provados, refinados, moldados por Deus, porque é necessário. Há muito engano no meio da igreja, há muita imoralidade no meio da igreja, há muita idolatria, avareza no meio da igreja, e nós precisamos ser o quê? Julgados, moldados por Deus. E Deus faz isso, e é isso que Pedro está falando. Quando ele cita Provérbios 11:31, que ele diz assim, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Essa palavra salvo aqui é a palavra sozo. Então não é, ao justo é difícil ser salvo, então a salvação depende de mim. Não é a salvação da alma do inferno que está falando aqui, não. Se nós formos ler o texto original de Provérbios 11:31, você pode abrir a tua Bíblia e ler lá. Provérbios 11:31. Está escrito assim, se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Então não está falando, Pedro aqui não está falando sobre a salvação da alma do inferno. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça de Deus, pela obra redentora que Cristo Jesus fez. Mas aqui ele está dizendo assim, se ao justo é difícil viver o sozo, a salvação completa de Deus. Por quê? Porque é necessário rendição, é necessário submissão, é necessário uma vida de entrega a Deus. O que será do ímpio e do pecador? É isso que está falando no original Provérbios 11:31. Se os justos recebem na terra a devida punição que merecem, ou seja, o apóstolo Paulo falou a mesma coisa em Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 25, se eu não me engano. Ele diz assim, olha, todos vão receber a devida colheita daquilo que eles plantam. Se você plantar injustiça, você vai colher injustiça e não tem exceção para ninguém. Amados, essa é a lei da semeadura e da colheita. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui sobre o julgamento que começa pela casa de Deus. Esse julgamento, amados, é para ver se de fato nós estamos na fé. Será que de fato nós estamos vivendo a fé que nós declaramos ter? E aí vem as provas, e aí vem os sofrimentos, e aí vem, como o apóstolo Pedro disse, o fogo que surge entre nós. Não é um fogo estranho, é um fogo que vem da parte de Deus para nos provar mesmo. E nós precisamos o quê? Ter a nossa mente preparada, como colocou ali no versículo 1, o apóstolo Pedro disse, armem-se do mesmo pensamento de Cristo Jesus. Deixa os sofrimentos vir, se alegrem. Se você tem vivido como um filho de Deus, não olhe para os sofrimentos achando que simplesmente é o diabo ou isso ou aquilo. Não, tem muitas e muitas situações que é o fogo de Deus vindo nos lapidar, vindo nos refinar. Por quê?
porque o julgamento começa pela casa de Deus. Não é o julgamento simplesmente, amados, um julgamento de salvação da alma do inferno, não. É o julgamento de: será que nós estamos de fato vivendo o que nós pregamos? É a lei da semeadura e da colheita. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso nos faz analisar a nossa vida. O que eu tenho semeado? O que eu tenho plantado? Será que esses sofrimentos aí não são colheitas de coisas que eu plantei? Amados, isso é para nós refletirmos a nossa caminhada cristã. Não é para nós ficarmos com medo, não. Pelo contrário, nós recebemos uma graça extraordinária do Senhor. O Senhor Jesus nos substituiu naquela cruz, sofrendo em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, nos dando uma vida nova. Olha que favor, olha que graça, que privilégio. Nós precisamos o quê? Viver de fato para Ele, nos render a Ele completamente. Eu encorajo você, amado e amada, a olhar para a sua vida e a compreender que muitas vezes nós sofremos, talvez sofrimentos que você esteja enfrentando são necessários, circunstâncias que parecem tão difíceis são necessárias para moldar você, para refinar você. O fogo é usado para refinar, para testar o ouro, para ver se ele é puro. E é isso que o Senhor faz conosco, para ver se a nossa fé é pura, é genuína. Então se alegre. Se alegre, se você tem sofrido por ser cristão, se alegre. Significa que a tua fé está sendo provada para no final ser aprovada. Ah, amados, isso é glorioso demais. Eu encorajo vocês, meus amados, a renderem-se a Deus, a pedirem ao Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor para eu ver todas as coisas como Ele vê. Porque se nós enxergamos apenas com os nossos olhos naturais, nós nos rendemos aos sofrimentos, nós começamos a sofrer demasiadamente aqui nessa terra, porque esse mundo jaz no maligno, as dificuldades vêm, os sofrimentos vêm. Mas eu tenho pedido e eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração e do nosso entendimento, para que nós possamos ver como Ele vê e possamos nos alegrar, porque nós não pertencemos a essa terra aqui. E enquanto a nossa fé vai sendo provada, nós estamos sendo aprovados. Que eu e você tenhamos o posicionamento correto diante das provações, nos rendendo a Deus, nos sujeitando a Deus, permanecendo sempre em oração, dedicando-se à oração, amando uns aos outros, não deixando que os sofrimentos nos tornem pessoas amarguradas. Pelo contrário, que nós possamos nos amar uns aos outros, viver em paz uns com os outros, para a glória de Deus, compreendendo que somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui na terra. Quando a nossa fé é provada e nós somos aprovados, a palavra fala lá em Tiago, nós já vimos isso. Nós nos tornamos pessoas maduras e íntegras, inteiras em Deus, sem que falte coisa alguma para nós. Então existe propósito nas tribulações, existe propósito nos sofrimentos, e nós podemos compreender esses propósitos e podemos nos alegrar, porque significa que é Deus quem está atuando em nós, para que a nossa vida seja de fato para a glória dele. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos compreender, Deus, a tua mensagem, a tua palavra. Ah, Pai, que nós não tenhamos medo do Senhor, mas que nós tenhamos temor, compreendendo, Pai, que a nossa vida é para a sua glória, compreendendo que o Senhor já fez uma obra completa em nosso favor e que nós podemos nos render em sujeição, submissão a Ti e podemos viver de fato como representantes de Cristo aqui nessa terra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós compreendamos o propósito dos sofrimentos. É necessário sermos provados, é necessário sermos moldados por Ti, Senhor.
Oh, Pai, é para o nosso próprio bem, para que nós nos tornemos participantes da santidade do Senhor. Ah, Pai, para que nós nos tornemos pessoas maduras, inteiras em Ti, que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos nos render dia após dia ao senhorio de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos viver de fato para a sua glória, exercendo os dons que o Senhor nos deu, servindo uns aos outros em amor, administrando fielmente a graça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a minha vida e a vida dos meus irmãos seja em cada momento, em cada detalhe, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.